Voltei. Vamos continuar. É. Então teve amanhecer e anoitecer. Então teve amanhecer e teve anoitecer no quinto dia. Então o Salvador disse: Que saia da terra o sopro vivo do tipo dele, feras, rastejantes e vida da terra do tipo deles. E assim foi. Aqui a gente vê bastante a questão das espécies, né? De como foi tudo. Em, em algumas traduções está meio confuso. Mas é basicamente isso aqui, é isso. Mas é interessante como a Bíblia separa os diferentes animais, né? Por exemplo, feras, eu, eu achei interessante usar a palavra fera aqui, porque tem tradução que, por exemplo, você tem gado ali, mas tem lugar que não se aplica a palavra gado ali, né? E, e é interessante ver também que em alguns lugares tem besta, né? Então, acho que o meio termo seria simplesmente um animal grande, né? Eu acabei deixando fera, né? E é, é, que é berremar, né? Que é de onde é behemoth, que é algo muito grande, né? E a palavra para gado ela é usada em outros contextos. Então, gado aqui não faria o sentido que deveria. E, e essa é uma diferenciação que é importante fazer, porque quando a gente chega lá em Apocalipse, vai demorar uns anos para a gente chegar lá no ritmo que estamos fazendo aqui, mas quando a gente chega lá em Apocalipse, tem lá, né, besta, besta, pá, o número da besta, né? A palavra ali é fera, né, não é? Então, faz alusão a um animal grande, né? Então é importante isso, porque é feita uma coisa completamente absurda e a mesma palavra que é usada para besta lá é usada aqui, né? O sopro vivo do tipo dele, você poderia muito bem encaixar aquela mesma palavra aqui, porque quando é feita alusão do Novo Testamento para o Antigo Testamento, aquela palavra é essa aqui. Quando na própria Bíblia os versículos do Novo Testamento fazem referência a essa palavra nos mesmos lugares no Antigo Testamento, é essa palavra. Então, e você vê que ela é usada de forma completamente casual, que sai da terra o sopro vivo do tipo dele, bestas, rastejantes, é, não tem uma conotação negativa, é simplesmente um animal grande. Então, a importância da especificidade é isso também, né? Muita religiosidade desnecessária é criada em cima de coisas que são simplesmente tradução que deixa a desejar. Rastejantes e vida da terra, do tipo deles. É interessante que esses rastejantes é realmente qualquer coisa que rasteja, pelo que eu reparei, da forma que é usada. Então, por exemplo, jacaré e minhoca, né? Então, é interessante essas alusões. E essa vida da Terra aqui realmente não é sopro vivo. Essa primeira é sopro vivo, que a gente estava falando de neps, né? E essa segunda aqui é vida no sentido de a mesma palavra que é usada para Eva. E assim foi. Então o Salvador fez a vida da terra do tipo dela, e a fera do tipo dela, e tudo que rasteja no solo do tipo dele. E o Salvador viu que ficou bom. Então o Salvador disse: Faremos o solo em nossa imagem, ao nosso semblante. Essa é uma palavra muito, muito divertida. A gente vai se divertir muito com essa palavra ao decorrer da palavra, das escrituras. Porque a base da palavra homem é solo. Nós somos feitos do solo. Então, a tradução do nome Adão é solo. E não o inverso, né? Nós referenciamos ele como homem, mas tem uma outra palavra no Antigo Testamento que é usada para a palavra homem.
homem no sentido de sexo masculino mesmo. Então, e nós vamos ver como que faz muito sentido usar a palavra solo aqui. E lembra do primeiro episódio que nós falamos, que eu falei, né? Pensa que a Terra, né? Somos também terra, né? Mas vai ter essa diferenciação de uma forma muito poética ao decorrer da palavra, né? Quando é usado terra, quando é usado solo e quando é usado homem. E quando a gente chegar nesses versículos, vocês vão ver a preciosidade, que é os duplos e triplos significados que a palavra passa a ter por conta desse detalhe que pode passar despercebido. Mas eu entendo por que talvez eles tenham usado a palavra homem, porque fica estranho, né? Ah, faremos o homem em nossa imagem. Não, faremos o solo. Aqui ele já está dando um nome para o homem, que é solo. Faremos o solo em nossa imagem, ao nosso semblante. E aqui nós temos uma polêmica grande, né? Que, que se ele. Imagem é no sentido geral, mas o nosso semblante, eu quero que se, leva muita atenção ao semblante. Sabe quando você vê uma pessoa, o semblante de uma pessoa, ela tá com um semblante preocupado, ou ela tá com um semblante pacífico, ou algo assim? Então, do que eu notei dessa palavra dessa forma, é mais nesse sentido de, de semblante. Porque aqui também é outra coisa, que muita religiosidade é criada, né? Ai, mas Deus era branco, ou ele era negro, ou, né? Então, assim, é importante é importante lembrar que tem essa diferenciação. Então eu vejo nessa questão de imagem o formato geral do corpo. E o semblante, a expressão facial. Acho que uma outra forma de falar isso seria expressão facial. Eles vão dominar o peixe do mar, o voador dos céus, a fera, tudo na terra, e todo rastejante que rasteja na terra. Então o Salvador criou o solo à imagem dele. Na imagem do Salvador, ele o criou. Em macho e fêmea, ele criou eles. E aqui é interessante, porque o Salvador, ele criou o solo à imagem dele. E depois, o solo, depois da queda, criou um homem à imagem dele. Então, por exemplo, falar, o Deus me fez a imagem dele. Não, o Deus não te fez a imagem dele. Ele fez o solo, Adão, à imagem dele. E consequentemente, depois da queda, do erro do homem, do erro do solo, foi se cada um foi fazendo a imagem do próximo. Então você não é a imagem do Salvador, você é a imagem do seu pai, ou do homem que te criou e da mulher que te criou. Essa é a sua imagem. Então, eu também, Deus me fez do jeito dele. Não. Nós estamos caídos e através de uma busca do Salvador, daqueles momentos que eu falo, né? Que você sente ele no coração, aquela luz. Através daqueles momentos, você vai se voltando à imagem dele, sabe? Ao semblante dele, né? Então, é importante ter essa diferenciação, porque nisso também muito costume de fala é feito, né? Ah, Deus me fez a imagem dele. Não, 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 não. Com o erro, a gente cai da imagem dele, né? Então, e esse é o gigantesco equívoco que é propagado há muito tempo. Inclusive, eu aprendi assim quando eu era da, das religiões convencionais. Então o Salvador bendisse a eles. Então, dizendo a eles o Salvador. Aqui, aqui parece que fica estranho, mas quando fosse. Essa palavra bendisse é aquela palavra que eu comentei anteriormente de bênção, né? Quando você diz algo com o seu coração,
de bom você está bem dizendo. Não é como no português, pelo menos da forma que essa palavra é usada. Não é como no português que eu consigo dizer uma coisa, mas no meu coração está outra. Aqui é o que você disse. E então aqui é como se você fosse o coração dele bendisse deles. É como se fosse um dizer sincero, né? E daí tem o maldizer, que é o amaldiçoar, que eu joguei por o maldizer para descarregar um pouco da religiosidade da coisa. Então tem esse mal, o amaldiçoar virou maldizer e o abençoar virou bendizer. Então ele bendisse a eles, né, de forma sincera, então dizendo a eles. Aqui eu poderia ter colocado então falando a eles também, mas tem uma outra palavra que eu gosto de usar para falar. Então, por conta da tradução e de manter uma diferença de um idioma para o outro, eu achei melhor que aqui ficasse estranho do que perdesse esse componente. Então o Salvador bendisse a eles. Então dizendo a eles o Salvador. É por isso que essa frase está assim. Sejam frutíferos, multipliquem-se, encham a terra e tenham domínio sobre ela. Dominem o peixe do mar, o voador dos céus e toda a vida que rasteja sobre ela. E o Salvador disse: Veja, para vocês dou toda a vegetação que semeia semente, que está diante de toda a terra. Aí, ficou mais bonitinho. Ok. Toda árvore que tem fruto de árvore, semeando semente, será comida para vocês. E para toda a vida da terra, para todo voador dos céus, e para todo rastejante que rasteja sobre a terra, que tem sopro de vida, toda a vegetação verde como alimento. E assim foi. O Salvador viu tudo que ele fez, e veja, que ficou muito bom. E teve amanhecer e teve anoitecer no sexto dia. Capítulo 2. Gênesis são 50 capítulos, estamos no 2. Então foram finalizados os céus e a terra, e todo o batalhão deles. Aqui interessante. Essa palavra batalhão é legal, porque é a mesma palavra que é usada para exército. Então eu poderia ter colocado aqui, né? Então foram finalizados os céus e a terra e todo o bando deles, ou o batalhão deles. Mas eu achei interessante usar batalhão do que exército, porque exército, a gente não vê um exército no céu. Mas no idioma, na época, era se usado dessa forma, né? A mesma palavra que era usada para exército foi usada aqui. Então, eu achei um meio termo interessante entre um amontoado e um exército. Eu coloquei batalhão. E no decorrer da palavra, isso aqui vai se encaixar como batalhão todas as vezes. É muito legal. E aí, então, sempre que a gente vê batalhão, lembra que também se aplica ao batalhão dos céus, que é. Eu vou até ver que eu acho que talvez. Quer ver? Ó? Vamos até ver como que estão nas que temos hoje. Olha lá, ó. No, na Almeida tá exército e, e na nova versão internacional não cita a palavra, simplesmente pulou a palavra. Colocou tudo que neles há. Mas eu achei que o batalhão ficou legal, porque a gente não perdeu a palavra e ficou divertido esse negócio aqui.
O Salvador finalizou no sétimo dia o trabalho dele, que ele fez. E ele fez uma pausa no sétimo dia de todo o trabalho que ele fez. Agora, que interessante, porque aqui, nos idiomas, tá descansou. Eu tô até olhando nas duas outras traduções que nós temos aqui, tá descansou. Aqui no. Vou checar até a. E na King James, que é considerada a Bíblia com menos erros, também está descansou. Só que essa palavra, ela é usada ao decorrer da Bíblia várias vezes. E ela se encaixa muito mais como fazer uma parada, dar uma pausa, do que como descansar. Até porque quando nós vamos mais adiante na palavra, está escrito lá, né, que Deus não cochila nem dorme, né, porque ele está sempre na ativa. E fica estranho mesmo, né, um ser todo-poderoso ter que parar para descansar. Eu entendo que talvez foi se levado no sentido de, ele descansou, no sentido de, esse objeto está em descanso. Mas isso leva a uma. Nós não usamos descansar dessa forma, né? Esse objeto está descansando. Não, a gente fala, o objeto está ali, né? Aquela coisa está lá. A gente ninguém fala, o objeto está descansando em cima da mesa, né? E a pronúncia dessa palavra, quando eles fazem alusão para ela no grego, é muito próxima da palavra pausa, né? Pauá, pau, alguma coisa assim, eu não lembro. Quando eles citam, né, a pausa do Antigo Testamento. Então aqui eu fui lá e coloquei pausa mesmo, porque se encaixa. O descansar eu sinto que é refutado por conta do de quem estaria descansando, né? Que tenho certeza que ele está sempre atento. E, e ele fez uma pausa no sétimo dia de todo o trabalho que ele fez. E aí pergunta-se, né? Por que que ele, por que que ele fez uma pausa? Por que que ele, né? Isso é interessante, porque o Salvador, ele não cobra nada de você que ele também não faria, né? E é muito importante a gente levar isso em conta ao decorrer da Bíblia, porque, especialmente quando a gente chegar lá em Levítico e Êxodo e eu começar a falar na questão do perdão, de como isso também é uma doutrina que não se encaixa. Porque, assim, se ele que é todo poderoso, ele fez uma pausa no sétimo dia, você que não é, também faça uma pausa. Até ele fez uma pausa. Ó, não preciso, mas está aqui uma pausa. Então, e isso é muito interessante também do. A gente vai ver isso mais vezes, não vou falar tudo agora, não. O Salvador bendisse do sétimo dia e purificou ele. E é interessante que a palavra sete, ela também é usada para a palavra promessa, né? Então, nós não temos esse elemento no português. Isso é algo que é perdido na tradução. Então você poderia muito bem, né? Isso aqui é um duplo sentido completamente. Você poderia falar: o Salvador bendisse do dia da promessa e purificou ele, né? Porque é a palavra usada para mesmo. Tem lugar que ela está, tem lugar que ela está que eu simplesmente coloco o sétimo e tem lugar que eu coloco promessa por conta do contexto. Mas é interessante como ela pula os dois lados. Então, ele fez uma pausa no dia da promessa de todo o trabalho que ele fez. Você poderia entender dessa forma também. Porque nele ele fez uma pausa de todo o trabalho dele, que o Salvador criou e fez. Eu acho isso legal, que vai acontecendo as coisas, né? E dá pra ver mesmo como, ó, foi ele que fez, foi ele que criou e fez. Dá pra ver a insistência que, ó, foi o Salvador que fez, foi o Salvador que criou e fez. Então, ó, a gente já. Quantas vezes que a gente não falou aqui das coisas que ele fez e criou até agora, né? Aí aqui tá, né? Porque nele ele fez uma pausa de todo o trabalho dele, que o Salvador criou e fez, né? Então, a gente pelo menos pode chegar à conclusão de que, com certeza, o Salvador fez
tudo. Essa é a geração dos céus e da terra, na criação deles, no dia que o Salvador Salvação fez a terra e os céus. Toda a moita do campo estava antes na terra, e toda a vegetação do campo antes de brotar. E isso aqui também. Tudo já estava lá. As coisas não precisaram, né, nascer, já tinham brotado. Né? Não precisou. Adão não foi feito como neném, como um óvulo. As coisas já tinham idade. E é nisso que, por exemplo, os cientistas falam, ai, o Big Bang porque tem galáxias há 30 milhões de anos. Não. As coisas já foram criadas da forma que elas eram. Então, o fato de estar a não sei quantos milhões de anos-luz não significa que demorou tudo aquilo para chegar lá. As coisas foram criadas com idade. Adão foi feito com idade já, né? Ele não chegou num óvulo, Deus não fez encaminhar lá uma coisa. A vegetação, sabe? Então, a vegetação não precisou brotar para estar lá. Então, isso é um grande equívoco, né? Assim, alguns cientistas falam, né? Ah, mas não faz sentido, porque como que a galáxia estaria lá naquela. Estaria porque as coisas já foram feitas com idade, com uma certa maturidade. Mas o Salvador Salvação não havia feito chover sobre a terra, e ninguém do solo para servir o solo. Agora, isso aqui ó, por exemplo, aqui é o nome, né? De. Aqui seria, nas traduções convencionais, Adão, onde está coloridinho. Tudo. Ah! Nossa, eu não falei de salvação, eu pulei o nome. Ah, não, ok, só pulei o primeiro nome do. Ok, vou voltar aqui, desculpa. Essa é a geração dos céus e da terra na criação deles, no dia que o Salvador Salvação fez a terra e os céus. Ok. Salvador, eu comentei que é a palavra Deus. Salvação é a palavra que nas Bíblias convencionais elas estão traduzindo como Senhor em tudo em forma, né? E E assim, eu entendo por que eles colocaram Senhor ali, e é plausível, não exatamente, mas é plausível por conta do grego. Os apóstolos se referem a versículos do Antigo Testamento com a palavra Senhor. Agora aqui eles se referem com a palavra Senhor. Estamos, né? Mas essa palavra Senhor, ela nem exatamente ela é Senhor. Ela é muito mais a palavra dono, né? Eu ainda vou chegar em salvação, mas eu vou explicar esse contexto primeiro. E é muito nítido que é a palavra dono, porque ela é usada em outros contextos como a palavra dono, né? E faz mais sentido, porque quando a gente chegar no Novo Testamento, a gente vê que o Cristo nos comprou com o sangue dele. Se ele comprou com o sangue dele, ele não é nosso Senhor, ele é nosso dono. Mas eu acho que por conta da escravidão das épocas, de alguns séculos atrás, é complicado você falar que alguém é seu dono, sirva seu dono, sabe? Eu entendo que fica uma coisa pesada, mas isso é dois lados da moeda. Porque a partir do momento que ele é seu dono, né, que você, que você faz dele o seu dono, pela busca, né, ele é responsável por você, né? Assim como, por exemplo, muitos, eu não tenho, mas muitos têm cachorros, né? Você é dono do seu cachorro, você não é o senhor do seu cachorro, né? E existem donos bons e existem donos ruins, né? Tem muito dono de cachorro que é capaz de dar vida pelo cachorro. E tem muito dono que não tá nem aí. E se puder não alimentar o bichinho, não alimenta, né? Então, é interessante. Esse sentimento que você tem diante do cachorro
ou diante das pessoas que então, esse sentimento que você tem diante do seu cachorro, de proteção, de cuidado, né, esse é um bom sentimento, você está sendo um bom dono. Então não existem, eh, não é apenas dono ruim, né, existem contextos onde o dono é bom. E o seu cachorro, ele não te atribui com aquela adoração gostosa dele, que ele vem, ele te lambe, ele quer ficar do seu lado, e por mais que você dá uma chinelada nele, ele, eh, eu não tenho cachorro, então eu não faço isso. Eh, por mais que você dá uma chinelada nele, ele volta e ele fica te lambendo, fala assim: "Ai, meu dono", se pudesse ele fala: "Ai, meu dono, me abraça", né. Da mesma forma que a gente tem que ser com o Salvador Salvação, né. Então, isso é muito interessante, porque se fosse para colocar alguma palavra aqui, que não é salvação, seria melhor dono do que senhor, porque pelo menos no grego eles fazem alusão a esse conceito de dono, né. Mas eu aqui coloquei a salvação por conta do Cristo, né. Jesus significa Jeová, que é a pronúncia de como é, né, eh, Yod-Heh-Vav-Heh, que é, nossa, como que é? Ah, me escapou agora o, eu lembro como faz naquelas letrinhas lá, eu acho. Naquelas letrinhas tá assim. Porque eu uso muito aquelas letrinhas pra. Aí a próxima letrinha era assim. Nossa, eu esqueci como que era a outra. Ah, é o bracinho, né, Yod, Rei, Vav, Rei, né. Isso é naquela escrita muito antiga, daquele hebraico que é da onde eu cheguei à conclusão da palavra Salvador lá. E e dizem que a pronúncia foi perdida pelos séculos, mas como, por exemplo, aí onde que eu fui? Quando eu cheguei na questão do Cristo, né, Yehoshua significa, Yehoshua é usado no Antigo Testamento como a palavra salvação. E no Novo Testamento eles falam que Jesus significa Jeová é salvação. Então, se Jeová é salvação, né, então eu fui lá e coloquei salvação, porque eu achei que fosse, e a gente vai ver como que no contexto de da coisa toda, e e aí obviamente eu não ia simplesmente chegar lá e mudar, né. Eu Porque assim, isso aqui é uma palavra altamente adorada pelos extremos religiosos, né. Então você tem que ter muita cautela, até mesmo para na alteração da palavra Salvador eu tive muita cautela, né. Quando eu comecei a fazer isso eu achei que sei lá, ia cair um raio na minha cabeça, eu ia ser atropelado, eu falei assim: "Meu, não tem como, né". Mas conforme eu fui vendo que ia se encaixando em versículo após versículo, e os versículos tomavam uma perspectiva muito maior, eu fui vendo que só poderia ser, né, Deus, a palavra Salvador, e e aquela palavra que Senhor, dono, que é Yor-Hei Vav-Hei, salvação. E ao decorrer dos versículos a gente vai ver que que ela se encaixa com duplos sentidos que você fala assim: "Meu, não tem como não ser a palavra salvação aqui", né. Assim, e é interessante, porque quando a gente chegar em Moisés, o nome dele é Salvo. Então a gente começa a brincar de Salvador, Salvo e Salvação, com a questão de nomes ali. E fica uma brincadeira muito, é sério, mas fica, dá pra ver o humor do Salvador, Salvação, ao fazer isso tudo. Eh, e é sempre importante lembrar também que a Bíblia, ela é para a salvação, né. Então, é sempre o foco é sempre salvação.
E salvação significa Jesus, né? Jesus significa salvação. Yehoshua, né? Que a gente vai chegar nessa palavra. A gente vai chegar nessa palavra quando Israel fala ela. E daí vocês vão ver da forma que esse versículo se encaixa. Você vai falar assim, meu, não tem como ser outra coisa. Até os extremos religiosos vão falar assim, poxa, que coisa legal. Não, eles eu não sei, mas que tá muito legal lá pra frente, esse jogo de palavras que acontece com a palavra Salvador e salvação, isso tá. E às vezes eu tô fazendo, que eu não parei de traduzir, né? Eu fui ponta a ponta duas vezes já da Bíblia e agora eu tô fazendo a terceira vez, que é essa que depois eu repasso para vocês. E cada vez que eu tromo uns versículos que faz tempo que eu não lia, só que com a palavra salvação, eu fico rindo sozinho. O povo nas padarias da cidade deve achar que eu sou doido às vezes, né, velho? Por que esse cara tá rindo sozinho aí? Bom, vamos continuar. Toda a moita do campo estava antes na terra, e toda a vegetação do campo antes de brotar. Mas o Salvador, salvação, não havia feito chover sobre a terra, e ninguém do solo para servir o solo. E, assim, e também é outro fato importante é lembrar, a gente sempre nunca tirar do fato de que o foco dele é salvar. Nós vamos ver muitos contextos onde lugares são destruídos, pessoas são, nossa, tem, tem bastante coisa que é feito pela mão do Salvador, salvação. E mas é sempre na perspectiva de salvar alguém, né? Às vezes é por redenção e às vezes a pessoa ela não quer mudar. E aí a coisa acontece. E ninguém do solo para servir o solo. Então aqui, ó, aqui eu sei que fica estranho. Eu entendo que fica estranho. Hum, Mas a gente vai ver como isso vai se encaixar aqui. A importância, a diferença de ter a palavra solo aqui do que Adão. Por exemplo, aqui seria a palavra, aqui a palavra em si mesmo é Adão. Mas eu vou até ver aqui no, é, mas aqui foi usada homem, né? Então seria ninguém do solo, ninguém do Adão, na verdade, mas nas traduções aqui, ó, tanto na King James quanto nas convencionais está homem, mas foi-se usado o nome do Adão aqui, né? Então ninguém do solo, ninguém do Adão para servir o solo. Então se fosse para as outras traduções deixarem da forma convencional, teria que ter colocado e ninguém de Adão para servir o solo, né? Ninguém do homem. Então aí eles traduziram, mas traduziram com a palavra homem, não com a palavra solo, que é. Continuando. Então subia vapor da terra e dava de beber para toda a frente do solo. Tá, é. Aqui, aqui eu não ia falar isso, mas eu vou comentar isso. Quando a gente começa a desenvolver uma vida em oração, às vezes é, às vezes a gente está orando assim, deitado na cama ou em algum canto assim, e a gente começa a, cai umas lágrimas que deixam molhado, né? E essa palavra frente, em muitos lugares, é usado a palavra face. Eu aqui acabei colocando frente, eu devia ter colocado face aqui, porque ia ter esse, quer ver? Eu acho que eu até vou colocar, acho que eu vou até alterar isso aqui. É. Ah, inclusive na King James tá face. É, na King James inclusive tá face aqui. Então eu vou colocar face aqui também, porque a gente vai fazer as pessoas pensarem nesse elemento aí. Então subia vapor da terra e dava de beber para toda a face do solo. Porque o solo serve o outro solo. Quando a gente entrar na questão dos sacrifícios e tudo, e o próprio Cristo fala, né, que alguns dos apóstolos fala, né, que
O Cristo viveu para nos servir, né? Para nos servir com ensinos, com o corpo dele, com o sangue dele. E então é interessante que não tinha ninguém do solo para servir o solo. Então subia vapor da terra e dava de beber para toda a face do solo. Então aqui você pode, então essa parte aqui, então subia vapor da terra e dava de beber para toda a face do solo. Você pode ver isso aqui também, sim, como a criação, mas também como quando você está orando, né? O Senhor Jesus, ele nos serve com a palavra, com o Espírito, e então sobe vapor da terra e dá de beber para toda a face do solo. Então, fica uma poesia, uma verdade muito bonita aqui, né? Que perde-se. Né? Então, é o Novo Testamento no Antigo. Então, o Salvador, salvação, formou o solo do pó do solo e soprou fôlego de vida no nariz dele. E então o solo tornou-se sopro vivo. É, então assim, esse sopro vivo, às vezes eu quero traduzir como respiração, porque um sopro vivo é. Mas tem lugar que não encaixa, tem lugar que fica estranho, né? Então, talvez eu repense isso, mas. Então, Salvador, salvação formou o solo do pó do solo e soprou fôlego de vida no nariz dele. E aqui é outro elemento importante aqui. Quando a gente vai ver isso lá quando a gente estiver falando quando Israel volta ao Salvador, né? Que ele, a Bíblia não cita, mas percebe-se depois que você passa muito tempo buscando, você percebe-se que ele se perdeu. E eu vou explicar como ele se perdeu. Não como, mas quando. O ponto bem X, sabe? Soprou fôlego de vida no nariz dele. E é interessante que quando ele fica sabendo e ele tem convicção do José, no versículo anterior ele é chamado de Jacó e no seguinte ele é chamado de Israel, né? Então, assim, e lá cita-se isso, né? E ele reviveu, né? Então eu acho muito interessante isso aqui, que isso aqui realmente fala de quando, por exemplo, se você tá, por algum motivo, você acabou se afastando de buscar uma vida com o Salvador no seu coração, sentar, ajoelhar no seu canto e pedir para ele botar o fôlego de vida no seu nariz, né? Aquilo entrar e você voltar ao sopro vivo, né? Então isso aqui faz alusão àquilo também. O Salvador Salvação plantou o jardim em prazer ao leste. Ele colocou lá o solo que ele formou. Prazer é a tradução da palavra Éden, né? Nas traduções convencionais temos o jardim de Éden, mas a tradução é prazer. E a gente vai ver isso muito importante porque esse jardim do prazer, a gente vai até a cruz lá. A gente vai lá falar da cruz quando ele estava no momento, em tudo. E onde que eu saquei que isso aqui tinha a ver com aquilo? Porque sabemos que a Bíblia fala, não vou dizer sabemos, mas é bem nítido através da leitura que a pessoa ao morrer ela dorme. É usado o contexto de dormir. E inclusive quando Cristo chega num lugar e fala e tem uma moça que está morta e ele fala que ela está dormindo, ele não está mentindo, porque é o mesmo é a representação física do mundo espiritual que eu falei da coisa toda. Então, o dormir, ele ele é a morte no sentido físico do que acontece com o mundo espiritual de como é a coisa toda. Então, como que a gente vai chegar aqui? Como que eu chego nesse prazer aqui? Quando Cristo estava na cruz, ele falou, né, ao homem: Hoje você estará comigo no quando o homem falou para ele, né, Senhor, lembre-se de mim. E o Cristo falou.
Hoje eu estarei contigo no jardim do prazer. O jardim do prazer é aquele momento que eu falo de luz e paz que vem dentro de você, né? E o Cristo, ele fala que que aquele que buscar o Salvador e ele vão ir na pessoa e morar com ele, né? E vai entrar nele, né? Vai ter aqueles momentos de prazer que realmente, é, quando você sente a presença do Salvador, salvação, dentro de você é o maior prazer que você pode ter. E então, então, desculpa. Então, quando ele estava falando para aquele homem na cruz, "Ah, hoje eu estarei com você no jardim do, do Éden, né, no jardim do prazer", é ali que as pessoas falam, não, então você não morre, porque eles estariam com ele no jardim do prazer naquele dia. Mas o que que isso acontece? O que que ele quis dizer com aquilo? Porque sabemos que ele morreu primeiro, né? Porque depois foram lá e quebraram a perna dos homens. Então ele estando morto, depois ele e o Salvador fez ceia dentro do coração dele, no jardim do prazer. Então aquele homem na cruz, ele teve a presença do Salvador. Então sabemos que ele foi salvo também por causa disso, por conta do que o Cristo falou. Esse adendo a mais, né? Então, o jardim do prazer, que é o jardim do Éden, do Antigo Testamento, na criação, é a representação física de como funciona o mundo espiritual também. Mas isso existiu fisicamente, e assim também é como é espiritualmente. E ele colocou lá o solo que ele formou. O Cristo sendo o último solo, o último Adão, o que nos serve, ele colocou o solo lá. Então aqui a gente também acaba indo nessa questão. O Salvador Salvação fez brotar do solo toda árvore desejável à vista e boa para comer. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore da noção de bom e ruim.